Opa, gente, beleza? Boa noite, aqui é o Davi e a gente está aqui para aula 4 para entender a equivalência em TLP de banco e do nosso programa em Java. Como é que funciona? A principal coisa em TLP é a comunicação entre o banco de dados e a programação orientada a objetos. O que acontece? O que vai ditar o nosso programa em Java, o que vai ditar toda a nossa manipulação no programa é o banco de dados. Então, se a gente tem um banco de dados que ele é construído de tal forma, com tais tabelas, a gente busca representar esse banco de dados em Java, em programação orientada a objetos. Então, como a gente vai fazer? Exatamente o que está na tela aqui. Se aqui no nosso programa em Java, que está do lado esquerdo, aqui, que é o PO, a gente tem uma classe professor e uma classe aluno. Quer dizer, vamos pegar do lado do banco, certo? A gente tem aqui a tabela professor e a tabela aluno, certo? O nosso banco de dados. A gente quer que no nosso programa em Java, ou seja, na programação orientada a objetos, a gente quer espelhar de tal forma que o banco e o nosso programa em Java fiquem equivalentes. Então, se a gente tem uma tabela professor, o que é equivalente em programação orientada a objetos a uma tabela? Uma classe, certo? Então, se a gente tem uma tabela professor lá no banco, a gente vai ter uma classe professor, que vão ter os mesmos atributos que as colunas da tabela, igual está aqui. A gente quer criar um espelho, a gente quer espelhar o banco de dados, o formato dele, toda a estrutura dele, dentro da programação orientada a objetos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu estou aqui nas coisas aqui. A gente tem esse diagrama aqui. Tem 3 tabelas, uma tabela aluno, uma tabela turma, uma tabela curso, certo? Igual a gente tinha feito na aula passada. Vamos criar essas tabelas aqui no banco de dados e vamos espelhar esse banco de dados nosso aqui na programação orientada a objetos, do lado esquerdo. Primeiro vamos criar o banco de dados aqui. Vou deletar esse banco aqui, que eu vou criar o mesmo novamente, certo? Cara, que tem tanto motoqueiro nessa hora da rua, velho. TLP aula 4, certo? Vamos salvar aqui e vamos abrir uma query. Certo. A gente tem 3 tabelas, certo? Como é que a gente começa criando as tabelas do banco de dados? Primeiro a tabela que não tem dependência, depois as tabelas que vão fazendo dependências a partir dela. Então aqui, a primeira tabela é curso, certo? Então vai ser a primeira tabela que a gente vai criar. Colunas. Nossa, tem a tabela curso. Vamos partir para a tabela turma. E por último, a última tabela aluno, que faz relacionamento com turma. Certo? Nossas tabelas do banco de dados estão criadas. Então a gente tem a primeira criação aqui das nossas tabelas, todas foram criadas certinho. E o seguinte, agora que a gente tem nossas tabelas criadas aqui, de acordo com esse diagrama, a gente quer espelhar essas tabelas que a gente acabou de criar em banco de dados, quer dizer, em programação orientada a objetos, em Java. Então, ou seja, vai ser equivalente aqui, turma. Curso, turma e aluno vão ter que estar representadas de forma correta aqui no banco de dados. Eu vou excluir essas coisas aqui. E delete. Lembra daquela relação de equivalência? Uma tabela equivale a uma classe em Java. Então vamos criar aqui uma classe, primeira classe, que é a primeira que a gente criou, curso. Vamos criar curso. Depois a gente vai criar a turma. E por último, a gente vai criar o aluno. Então, quando a gente cria cada classe aqui no Java, é como se a gente estivesse representando uma tabela do banco de dados. Lembra? Espelhar o banco de dados no nosso programa.
Ou seja, a gente já tem 3 tabelas aqui, digamos. 3 classes são igual a 3 tabelas que estão aqui no banco de dados. Só que elas estão vazias, certo? Vamos começar pela primeira? Curso. Curso tem só ID e nome. Ah, mas lembra que a gente não tinha colocado ID na última aula? A gente não tinha colocado ID. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar ID aqui também. Por quê? Porque tem que ser fiel ao banco de dados. Então, se lá tem ID e nome, aqui também vai ter que ter um nome, vai ter que ter um ID. Porque isso vai servir para quando a gente for buscar coisas no banco de dados. Então, tem que estar 100% fiel, ou quase 100%, ao banco de dados. A gente tem que ter quase que um banco de dados representado em Java. É exatamente isso que a gente quer. Então, private, int, id. Não existe chave primária, né, digamos assim, em Java, então a gente coloca que é um inteiro. Que, querendo ou não, é um inteiro, certo? E private string nome. A gente tem 2 atributos aqui. Partimos para os atributos de turma. Turma também tem um ID. Privado, para manter a segurança. Private int ID. E agora que vem a coisa. Ixi, esse relacionamento aí. A melhor maneira de representar esse relacionamento é colocando não, por exemplo, private id curso. Vou colocar aqui que é int. Não está errado, mas a melhor maneira de colocar isso é referenciando essa chave estrangeira como uma classe. Ou seja, ao invés de colocar id curso, a gente coloca que tem uma turma. Turma. Ou seja, esse relacionamento vai ser feito por um objeto de turma, não pela chave primária de turma, certo? E por fim, o nome da turma, certo? Então é private string nome. E por último, aluno. Aluno também tem o ID. Aluno tem o ID da turma, então private turma. Epa, eu coloquei errado, eu coloquei turma. Curso. Turma. E tem o RA também. Private int RA. E private int nome. Colocamos atributos. Então percebem que a gente criou aqui, quando a gente criou as classes, a gente criou as tabelas. Quando a gente criou esses atributos aqui dessas classes, a gente criou as colunas. Então a gente está referenciando, a gente está literalmente espelhando o banco de dados aqui. Então se aqui a gente colocou um create table, a tabela é o curso, é a classe. O id, que é uma coluna, virou id inteiro. E o nome, que é varchar, virou string. Essa equivalência que a gente busca do banco de dados. E também dos relacionamentos. Então, se turma tem relacionamento com curso, ao invés de a gente colocar o id curso, a gente colocou um objeto de curso. Ou seja, porque a gente vai conseguir, com esse objeto de curso, acessar outros atributos do curso. Por exemplo, o nome dele, não só o id. Vocês vão ver isso mais para frente, quando eu explicar melhor, que vai ser mais útil, certo? Bom, a nossa aula acaba por aqui. A gente entendeu que, para fazer essa relação de TLP, ou seja, para conectar quando a gente for conectar mais para frente o banco de dados com o nosso arquivo, a gente precisa do banco de dados espelhado no Java. Então a gente precisa ter a estrutura inteira do banco de dados espelhada em código Java. A gente acabou de criar isso aqui. Óbvio, gente, que a gente não vai ficar só por aqui. O banco de dados por si só, ele não faz nada. O banco de dados ele não tem um método. Quer dizer, até tem o insert, tem o update do SQL. Só que na vida real ninguém faz isso. Ninguém usa um insert into direto lá no pgadmin, certo? A gente usa, como eu já falei, o arquivo Java, ou seja, o programa, para manipular o banco. E para manipular esse banco, a gente precisa que o programa e o banco de dados estejam equivalentes, que ambos sejam espelhados e comunicáveis entre si,
para que quando eu adiciono um objeto que tem um ID aqui, ó, quando eu adiciono o ID no curso e for adicionar esse curso aqui no banco de dados, eu não tenha nenhum conflito, esteja tudo certinho. Então na próxima aula a gente vai ver a primeira conexão que a gente vai fazer com esse banco de dados ou um tipo de manipulação aqui no Java apenas, certo? Sem mexer no banco de dados, eu vou decidir ainda. Mas é basicamente isso. O banco de dados não tem métodos próprios, a gente usa o arquivo Java, a gente usa o projeto, o programa, para manipular o banco de dados. É para isso que a gente deixa ele espelhado e equivalente aqui bonitinho, certo? Para a gente ter essa relação, ou seja, tem o ID aqui, tem o ID aqui, tem a turma aqui, tem a turma aqui, tem o RA aqui, tem o nome aqui, tem o nome lá. É para isso que serve esse espelhamento aí.